Olá, irmãos! O nosso tema hoje é a escala dos mundos. Está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e trata das diferentes categorias dos mundos habitados que existem no universo. Agradecemos a oportunidade do estudo e rogamos a Jesus que nos ilumine para que possamos compreender um pouco mais da sua mensagem consoladora de amor. Rogamos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe e abençoe todos os nossos irmãos onde quer que estejam. Vamos iniciar o nosso estudo com uma passagem de Jesus no momento em que se aproximava a crucificação. Ele reúne os seus apóstolos para uma conversa de despedida. Abre o seu coração dizendo que estará por pouco tempo com eles. E para onde vai eles não podem ir. E deixa um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Os apóstolos querem saber aonde fica esse lugar e por que eles não podem ir. E podemos imaginar a aflição deles, acostumados a seguir, a conviver com Jesus dia a dia. E Jesus, os consolando, diz que vai preparar um lugar na casa do Pai e recomenda: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito: vou preparar o lugar para vós. Depois que eu tiver ido preparar o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, aí também estejais. Não se turbe o vosso coração. Jesus recomenda que calma e confiança em Deus diante de todas as dificuldades, para que com o coração sereno possamos agir da melhor maneira possível e vigiarmos os nossos impulsos inferiores, evitando outras perturbações. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo para confiarmos em Deus, nosso Pai, e para confiarmos nele, nosso irmão. Segundo Haroldo Dutra Dias, palestrante espírita, no tempo de Jesus era costume o filho, o homem mais velho, receber um quinhão maior da herança, porque na falta do pai, ele, o irmão mais velho, tinha o dever de cuidar da casa e da sua família. Pois nessa fala de Jesus, ele se coloca no lugar do nosso irmão mais velho, quando diz: crede em mim, confia em mim. Eu estou aqui o tempo todo cuidando, zelando, guiando todos vocês em nome de Deus, nosso Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus está dizendo que a casa do Pai é grandiosa, é repleta de mundos e de humanidade. Não podemos pensar que a humanidade é só essa que conhecemos aqui no nosso planeta. A humanidade é universal e vive espalhada em diversas moradas na imensidão do universo. E basta olhar para o céu numa noite estrelada para termos a certeza absoluta desta imensidão, desta grandeza, e sentir a presença do Criador. Jesus nos promete, Jesus nos dá certeza de que não vai faltar lugar para ninguém na casa do Pai. Basta querer e buscar. A casa do Pai não é um lugar determinado no espaço ou aqui na terra, numa região, numa cidade ou num templo. A morada é de acordo com a evolução dos espíritos. Vou preparar o lugar, disse Jesus.
se referindo às muitas possibilidades de sermos felizes. E Jesus deixou tudo explicado, tudo exemplificado. E os apóstolos registraram, formando um verdadeiro manual, um guia, que é o Evangelho, para seguirmos e praticarmos os seus ensinamentos. E Jesus espera por todos nós, mostrou o caminho a percorrer para alcançarmos um lugar de paz e felicidade, onde todos podem chegar. A nossa parte é trilhar esse caminho, é fazer a transformação de nós mesmos em seres mais puros, conquistando a cada encarnação uma morada melhor. Jesus é o caminho que nos levará ao Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai. No Livro dos Espíritos, na questão 55, Allan Kardec pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, eles respondem. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. É orgulho e vaidade achar que Deus criou o universo só para eles, só para nós. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência, que é a purificação, a iluminação. Deus é perfeito, tudo na criação tem uma utilidade, uma razão de ser. E o que nós já conseguimos ver, se pararmos um pouquinho para pensar, é maravilhoso. E o que a gente ainda não vê, o que a gente não conhece, quantos planetas ainda serão descobertos, quantas moradas de outros espíritos mais ou menos adiantados do que nós existem nesse imenso universo. E com o desenvolvimento da ciência, o avanço tecnológico, megas telescópios, viagens ao espaço, os cientistas vão conhecendo um pouco mais do universo infinito e dos seus infinitos mistérios, o que nos faz pensar o quanto vai ser descoberto ainda de planetas, de seres, quantos tipos de vida ainda invisíveis para nós. E enquanto isso, seguimos aqui no nosso planeta azul, que nos acolhe com tanta beleza, oferecendo abrigo, alimento, uma natureza rica, água, inúmeras oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento intelectual e moral, melhorando assim a nossa energia, a energia de cada um e a energia do planeta. E este estado vibratório é o resultado daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que fazemos, quem realmente somos, não o que achamos ou parecemos ser. Como a morte do corpo não produz milagres, o espírito, o verdadeiro ser, segue sua caminhada no mundo espiritual como realmente é. O resultado de como viveu aqui na Terra, levando os vícios, levando apegos a bens, a pessoas, levando também o tesouro maior, que é o bem que fez. Ninguém perguntará quanto tínhamos em bens, em ouro, a nossa profissão, qual a posição que ocupávamos na Terra. Perguntarão sobre as qualidades do coração, sobre as virtudes que desenvolvemos. Muitos já devem ter se perguntado o que se faz no mundo espiritual entre uma encarnação e outra. Podemos estudar, trabalhar, assistir palestras, conviver com outros espíritos, familiares, amigos, na grande família espiritual. E nós evoluímos neste período? Sim, por isso a gente estuda, trabalha, mas a comprovação deste progresso, o teste, a prática só acontece quando reencarnamos,
aqui na Terra, na convivência com a família, na sociedade, na escola, no trabalho, onde somos convidados a reparar erros do passado, a exercitar a paciência, a exercitar o perdão e a aprender a amar os nossos irmãos. André Luiz, no livro Nosso Lar, descreve a sua experiência no mundo espiritual, onde sentia muita culpa pela forma como viveu aqui na Terra, por causa do orgulho e do egoísmo. Aí, assim que ele se dá conta da realidade, ele faz uma verdadeira viagem para dentro de si mesmo. Sua vida passa como um filme e ele começa a cair em si, a ver, a se dar conta dos seus erros, dos seus equívocos e começa a mudar o seu padrão vibratório. Aceita a ajuda dos espíritos socorristas, sempre prontos a atender. Mas para que isso aconteça, houve uma mudança. É preciso querer, é preciso ter vontade de sair daquele estado. Foi o que aconteceu com ele. Mudar os seus pensamentos e os seus sentimentos, mudar o padrão vibratório. Muitos de nós encarnados desejamos sair do sofrimento, mas não buscamos o entendimento das leis de Deus. Permanecemos paralisados nas culpas, nos remorsos, nos apegos, nas mágoas. E aí a gente pode pensar: como está a minha vida? As dores se repetem de tempos em tempos? Por que será? Se eu penso e ajo da mesma maneira e não está dando certo, está mais do que na hora de mudar, de dar uma virada, de mudar a maneira de pensar, de agir, de fazer diferente, de se modificar para o resultado ser diferente. E nós temos, como já dissemos, um guia que é o Evangelho de Jesus, com tudo direitinho que precisamos fazer para alcançar a paz e a felicidade. E é importante aproveitarmos muito bem o tempo que estamos aqui na Terra, reconhecer e fazer as mudanças que precisamos, procurar viver com equilíbrio, com gratidão, entendendo o motivo de estarmos aqui, que é evoluir espiritualmente, conscientes de que a vida continua, para quando chegarmos lá, fizermos a passagem, confiarmos no Criador e chegarmos numa condição melhor para seguirmos em frente. E para facilitar a nossa compreensão sobre a evolução dos mundos, sobre a evolução de nós, seres humanos, foi feito uma escala em forma de pirâmide, tendo na base o mundo primitivo, depois o mundo de provas e expiações, o de regeneração, os felizes e bem no topo da pirâmide os mundos celestes ou divinos. Na base da pirâmide vemos os mundos primitivos que nós felizmente já passamos. E podemos imaginar nestes mundos atrasados seres grosseiros, onde o maior objetivo é conseguir o alimento do dia e usam a força bruta para o conseguir. Entre estes, há alguns que já têm uma vaga intuição de um ser superior para ajudar os demais a evoluir. Isso por bondade de Deus nosso Pai, para que o progresso aconteça. Depois do mundo primitivo, vem o mundo de provas e expiações. Este é o estágio em que nos encontramos na Terra, ainda em mundos inferiores, onde predomina o mal, o materialismo, os vícios. Por isso, tanta dor e sofrimento. O mal está presente em várias coisas, está presente no desrespeito às leis de Deus, desde a falta de cuidado com o nosso planeta abençoado que Deus nos deu, a falta de amor entre os seres humanos, levando a todo tipo de violência.
E é visível o avanço tecnológico dos últimos tempos, do desenvolvimento da inteligência humana aqui na Terra. E como anda o desenvolvimento moral e o amor ao próximo? Infelizmente, a inteligência e a moral não estão caminhando juntas, o que nos levam a tanta dor e sofrimento. Nós aqui no mundo de provas e expiações convivemos numa grande mistura de espíritos, uns inclinados ao mal, outros voltados ao bem, proporcionando assim inúmeras oportunidades de crescimento moral através da convivência. Aquele que se esforça para compreender e viver de acordo com as leis de Deus em contato com os maus, pode exercitar a paciência, a tolerância, o amor, que é o motivo de estarmos aqui, resgatar dívidas do passado em trabalhos penosos, enfrentando doenças graves, dificuldade de relacionamentos, convivendo com espíritos violentos, agressivos, espíritos estes que, se não aproveitarem a chance que estão tendo, serão exilados para mundos inferiores como oportunidade de um novo recomeço por bondade de Deus. Se dermos uma olhada na nossa história, encontraremos períodos de grande tristeza, de guerras, catástrofes ambientais, pandemias. E tudo isso não é castigo, são consequências dos nossos comportamentos, que sempre trazem recados, lições, avisos para retomarmos o caminho, como a pandemia que estamos vivendo, provocando uma imensa dor coletiva, tocando não só um continente, um país, uma cidade, um grupo de pessoas, mas toda a humanidade sem exceção, e que nos oferece reflexões sobre a morte, sobre a vida, de que não podemos viver isolados, precisamos uns dos outros, de que todos temos direitos e deveres uns para com os outros. Para que o nosso planeta evolua e tenhamos cura para as doenças do corpo e da alma, é preciso que toda a população do planeta tenha uma vida digna, tenha o necessário para viver. E para que isso aconteça, cada ser necessita partilhar, se colocar no lugar do próximo. Não podemos mais cuidar só da morada exterior. É preciso cuidar da morada interior, onde estão os verdadeiros sentimentos, o verdadeiro ser. Para avançarmos no caminho da evolução, o orgulho e o egoísmo não podem mais dirigir as nossas vidas da maneira como está dirigindo. O orgulho e o egoísmo não podem mais ser o leme das nossas vidas, porque aí está a origem de todas as nossas doenças. Daí é o que está acontecendo. Algo acontece para o despertar. Não é castigo, é colheita do que plantamos. É a lei de progresso, lei de Deus nos ajudando, permitindo a destruição para que haja a transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E para refletirmos sobre o que é necessário e o que é supérfluo, quando vemos a doença, a morte chegando tão perto de nós, passamos a valorizar, agradecer pela saúde e pensar no que realmente necessitamos para viver. Nosso planeta está vivendo um período de transição lenta e gradual de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E aí podemos pensar como a gente estava vivendo antes da pandemia. Uma correria total,
o que mais se ouvia eram as pessoas dizendo, nós dizendo, eu não tenho tempo, eu estou correndo para cá, estou correndo para lá, e sempre 1 milhão de coisas para fazer e pouco tempo para pensar. E agora? Neste turbilhão em que estávamos vivendo, surge uma imensa dor, levando muitos a buscar a espiritualidade, o verdadeiro sentido da vida, a necessidade de cuidarmos uns dos outros e que somos todos irmãos, todos irmãos. Quanto tempo vai levar para passar? Ninguém sabe, depende de cada um e de todos. Que mundo físico, que mundo moral e espiritual vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações, para quando voltarmos? Esperemos que seja um mundo regenerado. Os bons espíritos nos dizem que os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, onde a alma se arrepende e encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. E quem são os regenerados? São os que se corrigiram, os que se renovaram, os que deram outro significado à existência, aprenderam a compartilhar, perceberam que recebem à medida que doam em trocas incessantes. E tem muitos irmãos encarnados agora na Terra, nessa condição, nos levando, nos alavancando na escala dos mundos, nos ajudando, nos guiando, sendo nossos exemplos de energia, de amor, de paz. E onde eles estão? Quem são esses irmãos? Estão espalhados aos milhares pelo planeta, anônimos. O Espírito Hamed, através de Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Renovando Atitudes, diz que os regenerados sabem que sozinhos ou juntos somos todos viajantes na estrada da vida universal, em busca de crescimento, em busca de perfeição. Voltaram-se para dentro de si mesmos e sentiram a presença de Deus e passaram a buscar o universo interior na própria alma. Descobriram que não podem mudar o pensamento dos outros, apenas o seu e as suas atitudes em relação aos outros e ao ambiente em que vive. Os regenerados sabem quais são os seus deveres e o que são os dos outros. Possuem grande experiência e compreensão para tomar decisões. Reconhecem que os fatos da vida estão todos interligados e apresentam grande habilidade para resolver as dificuldades. Sonho de todos nós, com certeza. Os regenerados aprenderam que não vale a pena usar máscaras, representar inúmeros papéis como se a vida fosse um teatro, que cada um tem a sua missão na Terra com tarefas pré-determinadas a cumprir e que não vale a pena perder tempo. Regenerados são os reabilitados à luz das verdades eternas. Adotaram Jesus como o sábio dos sábios e, por seguirem os seus passos, fazem sempre o seu melhor. Os regenerados reconhecem que o erro não é motivo de paralisação, e sim estímulo ao aprendizado. Por isso, seguem adiante, pacientes consigo mesmos e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento ante as leis de amor que regem o universo.
Depois do mundo de regeneração, como vimos no início na nossa escala, vem os mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. E por último, no topo da pirâmide, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem, onde todos nós chegaremos um dia. Nós vamos encerrar o nosso estudo hoje com um texto de Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. É fantástico, é uma injeção de ânimo, um estímulo para todos nós. Ele diz: não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, crede em vossos destinos imortais, crede em Deus. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira com energia e constância. Dirigi incessantemente o vosso pensamento para esta verdade, que podeis ser o que quiserdes. E sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção de progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado este domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu, inferior e frágil, uma alta e poderosa individualidade. Podemos ser o que quisermos de melhor, nos diz Leon Denis, basta querermos. E aí ficaremos livres das dores, das doenças e seremos seres regenerados no amor. Há muitas moradas na casa do Pai, se nós deixarmos Jesus entrar em nossos corações. E que essa seja a meta de cada um de nós. Muito obrigada, irmãos.